Fala galerinha, mais um vídeo da nossa série Mosturação para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atividade enzimática. Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da mosturação e como que a gente faz para deixar as nossas enzimas atuarem melhor. Primeira coisa que eu queria falar então para vocês é o seguinte: como fazer as nossas enzimas atuarem melhor? De novo acompanhado de uma San Miguel Pilsen. San Miguel é uma cerveja mexicana, né? Originalmente mexicana, que tem uma planta, tem uma fábrica na cidade de Manila, nas Filipinas, e eu tô gravando essa série toda inspirado aqui nesse paraíso, né? Que é a ilha de Boracay, nas Filipinas. E aí tomando a San Miguel. A gente só tem duas cervejarias grandes aqui, é a San Miguel e a Heineken, que tem produção local, lógico. Também tem outras cervejas que são trazidas da China ou do Japão, né? Tem a Tsingtao, que é chinesa, muito conhecida. Tem a Chang, que é, se eu não me engano, da Tailândia. Tem a Asahi, que acho que é japonesa, se eu não me engano. Eu vi Kirin aqui também, mas feita aqui nas Filipinas a gente tem a San Miguel e a gente tem a Heineken. Cerveja de qualidade, comparado às cervejas comerciais que a gente tem no Brasil, cerveja de qualidade. Vamos falar então, sobre os fatores que influenciam na atividade enzimática da nossa mosturação. O que eu preciso ter em mente na hora que eu for tentar ativar melhor as enzimas, deixar com que essas enzimas atuem melhor? O primeiro deles que eu elenquei aqui foi a concentração da mostura. O que eu estou falando sobre concentração de mostura? A concentração da mostura é a quantidade de água que eu estou usando para diluir os meus grãos. Isso quer dizer, então, o quão denso ele está, o quão concentrado está a minha mostura. E como vocês viram no vídeo anterior dessa série, a gente falou sobre a importância da quantidade de água que eu tenho que ter na minha mosturação. Se eu tiver pouca água, a eficiência vai cair, e se eu colocar água demais, eu vou lavar menos o malte e daí também a eficiência vai cair. Então é importante ter uma quantidade ideal de água para fazer com que essas enzimas atuem de uma forma melhor. Não menos importante, um outro fator é a temperatura. Cada enzima tem uma temperatura ideal para atuar, tá? Cada enzima vai ter uma temperatura onde que ela vai quebrar o seu substrato de uma maneira mais eficaz. Substrato é a molécula, o tipo de molécula que aquela enzima vai atuar. A beta-glucanase tem o substrato beta-glucano, quebra o beta-glucano em glicose e outras moléculas derivadas do beta-glucano. A protease quebra a proteína em aminoácido. A beta-glucanase e a alfa-amilase quebra amido em cadeias de açúcares menores, né? As fitases geram ácido ferúlico, por exemplo, que vão dar o aroma de cravo na cerveja de trigo, por exemplo. Então, cada uma dessas enzimas vai ter uma temperatura ótima de atuação. Então, imagina um gráfico de uma maneira bem uniforme, onde você tem o ápice da atuação enzimática, né? E aí depois dessa temperatura começa a cair a atividade enzimática. Então toda temperatura tem um range de atuação. Por exemplo, a beta-amilase, o ideal dela, o ápice dela é 62, 63, mas a gente fala que o ideal é entre 62 e 65.
né? Porque é uma faixa onde que ela atua muito bem. A alfa-amilase entre 70 e 72 atua legal. A protease entre 50 e 52 também é um range bom. Então, cada enzima tem uma temperatura ótima de atuação. Não só a temperatura, também importante é o pH. É o pH da nossa mostura que faz com que essa enzima atue de uma forma melhor. Existem diversas enzimas dentro do nosso malte. O nosso malte tem por volta de 16 enzimas, só que mais da metade dessas enzimas elas não estão ativas no nosso malte, elas não atuam muito bem na nossa mosturação por conta do pH, porque muitas delas têm um pH ótimo de atuação de por volta de 7 ou 8 de pH, um pH muito alto, aonde a nossa mostura a gente sabe que o pH fica entre 5.2 e 5.5. Então, muitas dessas enzimas não atuam muito bem. Outro fator também importante é o tempo de repouso, o tempo de ação de cada enzima. Não adianta só eu chegar em 62 graus para fazer com que a beta-amilase atue e que eu vou fazer com que ela quebre todo o amido. Eu preciso de um certo tempo. Quanto maior o tempo, maior a ação dessa enzima. E toda enzima tem um residual de ação. Ela nunca para de atuar. É isso mesmo, ela atua muito rápido no começo e aí depois, no finalzinho, na hora que está sobrando ali por volta de 3, 4% do amido, ela vai reduzir muito a atuação dela e sempre vai continuar atuando, até por 2 ou 3 horas ela vai continuar atuando. Mas a gente para por aí, porque não vale a pena fazer uma mosturação de 2 ou 3 horas para que eu consiga aumentar a minha eficiência aí de 2%, 1,5%, tá? Então, a atividade enzimática, de acordo com o tempo, ela atua bastante, tá? Ela interfere bastante. O tempo é muito importante. É muito importante o tempo, principalmente quando eu tô fazendo uma cerveja onde que eu tenho um baixo poder diastático. Poder diastático é a quantidade de enzimas que eu estou dando para o meu mosto. Como, por exemplo, se eu estou usando adjuntos, milho ou arroz, elas não têm enzimas, então eu preciso ou trazer uma enzima feita em laboratório, né, criada ali especificamente para aquela finalidade, tá? E aí eu adiciono aquilo na minha mostura, ou eu aumento o tempo de cada uma das rampas para deixar com que essas enzimas continuem quebrando. Outro caso seria quando eu estou utilizando muito malte caramelizado. Quando você vai fazer uma Russian Imperial Stout, por exemplo, às vezes a gente usa 60% de malte base, seja Pale Ale ou Pilsen, que tem um alto poder enzimático. Os outros 40% é malte caramelo, é malte torrado, que tem um baixo poder enzimático. Usando pouca quantidade de malte base, eu tenho um poder diastático mais baixo. Tendo esse poder diastático mais baixo, eu vou ter então que ou usar um malte diastático, é uma opção. Um malte diastático, a gente está falando, ele chama propriamente malte diastático, você pode comprar com esse nome, ou você pode comprar ele com o nome de Pale Ale 6 fileiras, Pilsen 6 fileiras. 6 fileiras é o tipo de cevada, é uma cevada diferente que tem um poder diastático maior. Como é que eu sei que ele é 6 fileiras ou não? Vai vir escrito Pilsen 6 fileiras, Pale Ale 6 fileiras. Se ele vem especificado que ele é 6 fileiras, é porque ele é 6 fileiras. Se não vem escrito nada, é porque ele é 2 fileiras, tão simples quanto, tá? Então o tempo de mosturação também vai te dizer a atividade enzimática, tá? A concentração de cálcio na minha mostura. Se eu tenho cálcio, eu tenho ativação enzimática. Eu tenho alteração um pouquinho da ação, por exemplo, da beta-amilase. Isso é um pelo no ovo, na verdade.
Temperatura ideal da beta-amilase sem cálcio seria uns 60, 62, 63. Com cálcio, sobe um pouquinho para 64, 64,5, tá? Não faz grande diferença, tá? Mas faz um pouco de diferença, sim. E o cálcio, ele também ajuda a ativar melhor as amilases em geral, a alfa e a beta-amilase, e faz com que a atuação enzimática seja um pouquinho mais rápido. Última coisa é a moagem. Como que a moagem interfere então na atividade enzimática? Se eu moo mais grosso, né, eu tenho pedaços maior ali de endosperma, que é o amido do meu malte, vai demorar mais tempo para que as enzimas consigam degradar esse amido. Conforme eu divido mais esse amido, conforme eu moo mais fino, maior a área de contato que esse amido vai ter com as amilases, e com isso eu vou ter uma quebra muito mais rápida desse amido do meu malte. E também vai me aumentar a eficiência, tá? Por isso que existe uma moagem ideal. A moagem ideal vai ser aquela que fica entre o meio termo, onde que eu não quebre tanto as cascas, mas consiga triturar ao máximo o endosperma para que eu aumente a minha extração. A agitação da minha mostura também ajuda, facilita a ação enzimática e acelera um pouco, não muito, a atividade enzimática. Numa indústria onde que a gente tem todo o controle, a gente tem controle de cálcio, a gente tem um bom controle de temperatura, a gente tem uma agitação constante durante a mostura toda, quando o fogo está ligado, quando o fogo também está desligado, as pás ficam girando o tempo todo, a gente tem um tempo onde que a beta-amilase faz a sua atuação completa em 15, 18, no máximo 20 minutos. A 62, 64 graus, a beta-amilase vai zerar com todo o amido. Para evitar o efeito cagada do cervejeiro, né, que é oscilações muito grandes de temperatura, usa um termômetro, que é aquele termômetro que não mede muito bem, a temperatura oscila muito, a gente não mexe muito, não controla tão bem o pH, não controla bem a temperatura, não agita muito, não faz tanto correção de cálcio, você pode fazer a 62 graus 40 minutos, que é o suficiente para dar negativo no teu teste de iodo. Tirando exceções. Exceções são aquelas que eu falei no começo do vídeo, onde que a gente tem um poder diastático menor, que daí eu recomendo para vocês aumentar o tempo das rampas de temperatura. Um outro exemplo, que eu já estava esquecendo de falar, onde que eu tenho um poder diastático menor, é quando eu faço a decocção. Quando eu faço a decocção, eu separo uma parte do mosto, fervo. Na hora que eu fervo, eu desnaturo muito dessas enzimas, e aí eu perco muito dessas enzimas. Nesse caso, dobre sempre as rampas de temperatura. E sempre meça o iodo. O iodo é importantíssimo para você, tá? Nesses casos. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dê like se você gostou nesse vídeo. É muito importante para a gente, dê like. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais cervejeiros. Comente, porque a gente sempre responde todas as suas perguntas. Por favor, comente esse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque você também vai ajudar a esse conteúdo de qualidade a chegar para a maior quantidade de cervejeiros possível. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo.